se você entendeu de tudo que eu falei, que o seu código não está tão bom assim, como começar a escrever um código bom? Né? Como que eu inicio? Como que eu penso de uma maneira diferente para começar a escrever um código com mais qualidade? Então, para começar a entender isso, a gente não pode se cobrar tanto. Se você é um dev júnior, começou agora, está entendendo o que é orientação a objeto, o que é as estruturas de dados, não se cobre tanto, tá? Porque isso é um processo. Escrever código bom é um processo. Você não vai fazer isso do dia para a noite. É um processo que eu costumo dizer que é um processo de aperfeiçoamento constante. Então, ontem você escreveu um código, amanhã, dependendo do seu esforço, você tende a escrever um código melhor, tá? Baseado no que você estuda, baseado no que você estuda em livros, assiste em lives, consome conteúdo de boa qualidade. Outro ponto é que você deve começar a se importar consigo mesmo e com os membros da sua equipe, tá? E quando eu digo se importar com eles, é pensar em como eles vão receber esse código no futuro. Então, quando você está escrevendo, você já pensa em você lá no futuro, ou em uma pessoa que vai estar acessando o teu código, pensando como ela vai olhar para esse meu código. Será que o nome da minha função está explicando o que ela faz? Será que o nome da minha classe diz o que essa classe representa? Será que os atributos dessa classe dizem quais são os estados reais dessa minha classe? Você tem que pensar assim, a pessoa menos qualificada quanto for possível tem que entender seu código. Tá? Então você tem que deixar muito mastigado em termos de boas práticas para ficar um código muito expressivo e muito limpo. Tá? E eu costumo falar também que o código tem que gritar para quem está lendo o que ele faz. Tá? Então ele tem que ser explícito ao ponto de não ter margem para outras interpretações. Okay? Bom, o custo de escrever código, né, código bom, compensa o custo de refatorar ou ter consequência, e essas consequências que eu falo são reescrita, bugs que você venha a arrumar depois, né? Então, você tem que pensar dessa forma para começar a escrever um código bom. Saber que, vou deixar isso aqui para depois por causa que eu não quero criar uma interface, não quero criar uma classe agora, né? Se você quiser optar por isso, pelo menos comente lá com um comentário to do que você tem que voltar e refatorar. Você não deixa o código jogado e talvez a próxima pessoa que vai pegar aquele código não é nem você. Então você tem que avisar que aquilo está em construção, ou que eu sei que muitas vezes não tem como fazer o código naquele momento, por algum motivo você tem que deixar assim e ponto. Então você tem que criar mecanismos para se proteger que aquele código temporário não se torne um código fixo, né? Um código que vai perdurar aí no seu sistema. Ok? E, como o Clean Code nos fala, né, um código deve ser o mais simples quanto for possível. Tá? Então, tente não inventar muito. Né? Até um tempo atrás, quando não se falava tanto de Clean Code, o pessoal se orgulhava de códigos aí, eu fiz uma função que tem 300 linhas, né? Essa função aqui resolve não sei qual problema. E era quase que um mérito dele, ele só quem fez, o autor do código, consegue entender o código dele, né, de tão complexo. E na verdade isso não tem mérito nenhum, na verdade tem um demérito, né, que só você está conseguindo entender aquilo. Então qual é a função do código que você escreveu? Tá? Visto que você vai ter que, você ou outra pessoa vai ter que dar manutenção nisso mais tarde. Então isso é inaceitável, por exemplo, num time, tá? Você ter pessoas que se vangloriam por fazer um código complexo.
tá? Sendo que muitas vezes podia ser um código muito mais simples. E um ponto que tem no livro do Clean Code, tá? No livro do Uncle Bob, que é a regra do escoteiro, tá? Você deve seguir a regra do escoteiro para começar a escrever um código bom. E o que seria essa regra? A regra diz que do escoteiro que você deve deixar a área de acampamento sempre mais limpa do que você encontrou. Ou seja, se você chegou, pode ser interpretado de uma forma que, se você começou a escrever, já escreva de uma forma limpa. Se você saiu, voltou no seu próprio código, né, em outro momento, ou chegou no código do amiguinho e viu que alguma coisa pode ser melhorada, pode ser limpa, uma variável que está, sei lá, definida com uma abreviação que não faz muito sentido, descreve ela melhor, né? Deixa ela mais explícita, melhore aquele código. Então, se todo mundo fizer isso a cada iteração, a cada manutenção, por exemplo, que for dar no código, com certeza o código vai ter uma vida muito maior, né? E vai ser cada vez mais limpo, sendo que você está fazendo isso em ondas, né? Cada vez que passa você melhora, cada vez que passa você otimiza alguma coisa, cada vez que passa você deixa ele mais redondinho, mais explícito, para que a outra pessoa que venha, talvez com outra visão, né, ainda consiga otimizar cada vez mais aquele código, tá? E se isso for um processo gradual, você sempre fizer isso, o custo em tempo e esforço é muito menor, porque você pegou como hábito, né? Você pegou como uma prática fazer isso, beleza? A última parte aqui dos slides que eu estava mostrando, que fala justamente do que o que pode nos ajudar a obter um código de qualidade, tá? Que entra nessa pauta que eu estava comentando. Então deixa eu só compartilhar aqui. Então o que pode nos ajudar, tá, pessoal? Primeiro, além dos pontos que eu já falei, planejamento estruturado. Você tem um levantamento de requisitos que é de qualidade. Aí entram pontos, como fazer esse levantamento de requisitos. Posso trazer isso em outro momento, quando a gente vai falar de alguns termos aí como linguagem ubíqua, que é importante você conseguir falar os mesmos termos, você tem uma linguagem universal quando você trata com a área de negócio, para você conseguir absorver o máximo possível das necessidades e traduzir todas essas necessidades no código, nas features que você vai implementar. Conhecimento sólido da linguagem e ferramentas utilizadas. Então, é óbvio que para você fazer um código cada vez melhor, você tem que conhecer da linguagem, você tem que estudar a estrutura de dados, você tem que ter fundamentos sólidos na linguagem que você está escrevendo. Você tem que saber se até não só na linguagem, mas em frameworks, né? Você pega muitos frameworks aí que abstraem muita coisa e às vezes pelo uso incorreto você acaba utilizando ela da maneira errada, às vezes culpando o próprio framework, mas você está usando da forma errada, né? Então, você conhecendo as ferramentas com que você trabalha, você consegue trabalhar da forma correta, né? É aquela história, um marceneiro que usa um alicate para bater um prego, é porque ele não está sabendo utilizar as ferramentas que ele tem. Então essa que é a diferença de quem estuda e se dedica para conhecer mais e consegue utilizar as coisas da forma correta. Padrões de design, né, os nossos conhecidos design patterns. Então vou trazer aqui vários deles, falar um pouquinho mais sobre eles, que são padrões que já foram testados em determinadas situações, em vários projetos, frente a alguns problemas comuns que nós temos na área do desenvolvimento, e isso faz com que ele vire um padrão, porque eu já posso utilizar, alguém já testou, na verdade várias pessoas testaram. Então eu entender desses design patterns queima um pouco
das etapas que eu teria que ter para chegar na solução mais aceita de um problema. Padrões arquiteturais, architectural patterns, né, que dizem mais aí sobre o planejamento, a construção da arquitetura do seu sistema, da sua solução, como você vai dispor os componentes dentro da sua aplicação, como que você vai fazer a comunicação desses componentes dentro da aplicação. Para isso existem padrões também. Então, dependendo do cargo que você ocupa numa empresa, você consegue ter essa, na verdade, você tem essa responsabilidade da parte de arquitetura, né? Então você tem que conhecer isso também. E testes e mais testes. Então eu não vou me aprofundar agora em testes, nós vamos ter uma live só falando disso, mas para ter qualidade você precisa ter algo que te garanta que quando você altere alguma coisa, né, ou implemente uma nova feature, você não comece a quebrar outras partes do seu código. E para isso você escreve testes para saber que se a funcionalidade que você fez um mês atrás e agora com essa nova alteração que você fez no código, se aquela feature antiga continua funcionando da maneira que deveria funcionar, ou se ela está produzindo um resultado diferente, o que não deveria acontecer, né? Então esses testes automatizados, né, vamos falar aqui de testes unitários, integração e tudo mais, eles te garantem, te dão uma própria garantia, né? Eles te dão um respaldo aí de ter mais confiabilidade em fazer novas alterações, em fazer fazer alterações, fazer novas features, né? Então você fica muito mais confiante, que era um dos itens que eu falei anteriormente, confiança em mexer no código.